Boa noite, pessoal. Hoje nós temos essa transmissão ao vivo do Evangelho e tá um pouco cedo ainda, mas estou aguardando dar o horário, né? Vai ser às 8 horas. Por enquanto estou aqui só para verificar se está tudo ok, se estão me ouvindo. Aí se puderem escrever se estão me ouvindo, eu agradeço. Tá? Então, se puderem dizer se me ouvem bem, que eu não estou usando o microfone, estou com som ambiente, então eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Vou tentar ajustar um pouco melhor aqui a câmera. Mas acho que vai ter que ficar assim mesmo. Então, boa noite a todos, para aqueles que estão entrando. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o Evangelho, o nosso Evangelho, que nós fazemos todas as quartas às 8 horas, com essa transmissão pelo Facebook. Deixa eu só ver o horário. Faltam 5 minutos. E a gente inicia. Então, se vocês puderem ir entrando, se puderem dizer se estão me ouvindo bem, se está tudo ok em relação à imagem. Vou ficar aguardando mais pessoas entrarem e também dar o horário. Entrei um pouquinho antes para ver se a transmissão saía bem. Daqui a pouco, então, a gente vai iniciar o nosso Evangelho. Deixa eu só verificar o horário. Então, vamos aguardando. Daqui 4 minutos a gente inicia. Não vou encerrar aqui, vou continuar por aqui, mas aguardando que mais pessoas entrem para poder fazer oração. Mas se puderem dizer se estão me ouvindo, se conseguem me ouvir, se alguém puder dizer se está tudo ok. Obrigada, Liliane. Obrigada por dizer que está ok. Eu não estou vendo a minha imagem muito bem, assim, então acho que é a tela do meu celular que está toda suja aqui. Mas se vocês estão vendo, o importante também não é ver, o importante é que vocês escutem o Evangelho, né? O importante mais é escutar. Então vou aguardando mais gente entrar, mas já tenho esse feedback de que tá ok. A gente vai assim, nesses minutinhos que a gente espera, a gente pode ir se concentrando, pode ir pedindo para a espiritualidade nos abençoar nossos lares, porque esse evangelho que a gente faz, o evangelho que era feito na casa, né, em tempos de não pandemia, às 7 da noite, aos domingos, e às quartas, não, nas quartas nesse horário era palestra, né, mas agora a gente está tendo as palestras presenciais já aos domingos, às 8, e o Evangelho continua na quarta de forma online. Tá? Então é sempre assim que nós estamos procedendo no GEAL. Às quartas, às 8, o Evangelho de forma virtual, aqui pelo Facebook. E a palestra aos domingos, às 8 também. Mas aí temos a dupla transmissão, né? Temos a transmissão, temos a possibilidade de estar lá presentes e também a transmissão pelo Facebook da palestra, tá? Então vamos aguardar mais um minutinho para poder fazer a prece inicial, 2 minutos, e a gente, para obedecer o horário, para respeitar quem está acostumado a entrar às 8, mas vamos assim, serenando os ânimos, elevando o pensamento, fazendo boas vibrações, para termos um momento de paz, de tranquilidade, de calma,
que a mensagem do Cristo possa entrar nos nossos lares nesse momento. Boa noite, Sebastiana, boa noite, Saulo. Eu estou transmitindo da minha casa, em nome do Grupo Espírita André Luiz, que é de São José do Rio Preto, São Paulo. Tem pessoas de outras cidades que assistem, até de outros estados. Nós procuramos trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de fé. E aqui no Evangelho, especificamente, a mensagem de Jesus Cristo através da codificação do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ter o capítulo 18, os itens 10, 11 e 12. Com mais um minutinho e a gente já inicia com a prece. Deixa eu verificar aqui só o horário. Boa noite, Ellen. 1 minuto e já iniciamos. Peço mais um pouquinho a paciência de vocês e daí eu já começo com uma prece inicial. Agradeço as pessoas que estão aqui e peço para que vocês continuem sempre em vibração nas suas casas e que, se possível, além de assistir esses evangelhos, as palestras e as mensagens edificantes, os vídeos, palestras que nós temos na internet, não só da nossa casa, como de diversas outras casas espíritas, que vocês procurem fazer o evangelho no lar, que é sempre uma proteção para casa. E é algo que o Espiritismo não tem dogmas, mas uma recomendação é sempre fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, com a família, algo que é bem curtinho, mas que traz uma proteção enorme para os lares. Então, acho que agora a gente pode começar com a nossa prece. Bom, então vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos agradecer esse momento de união, que possamos todos nos fortalecer com a mensagem do Cristo, que possamos nos unir em boas ações e bons pensamentos, que possamos passar por essa fase tão difícil, nessa fase de pandemia, que possamos passar por ela de uma forma resignada, aceitando que nada acontece por acaso e que o Pai está sempre coordenando, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, o que acontece neste planeta. Que pensemos sempre no bem. Bom, então eu vou abrir o Evangelho, que não é o acaso, já está programado, tá? Para ser o capítulo 18, os itens 10, 11 e 12. Então, para quem tiver o Evangelho, não vou falar página porque tem várias edições, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Por que aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica substituindo o vosso pecado. Estas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido, o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem? E entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria.
O ensinamento dos espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do próximo, e não vedes a trave no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, esses chamados aqui está em itálico, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número de escolhidos. Bom, essa parte, ela não é muito difícil do Evangelho, porque já no próprio título já está muito claro. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Quer dizer, quem mais sabe, quem mais tem conhecimento, e aqui ele vai finalizar dizendo dos espíritas, né? Mas isso pode ser levado para qualquer esfera. Então, quem mais sabe, dele mais é cobrado. Então, obviamente que o ignorante tanto das lições de Jesus, como o ignorante em qualquer sentido, ele vai ser menos cobrado. Porque ele não fez com consciência, ele não tem consciência daquilo, ele não é sabedor. Então, nós que recebemos essa mensagem do Cristo, que temos essa bênção de poder, de receber, de entender, nos vai ser muito cobrado, que a gente não pode alegar ignorância. Né? Como que nós vamos alegar ignorância? Foi o mesmo que Jesus disse a respeito dos fariseus. Né? Vocês não são cegos, então de vocês vai ser muito mais cobrado. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem as escrituras. Então, em relação a todos os que conhecem a mensagem do Cristo, seja por qual for a religião, muito será cobrado. E dos espíritas, que conhecemos profundamente, que entendemos a terceira revelação, nos vai ser mais cobrado ainda. Né? Então, daquilo que a gente fez e daquilo que a gente também não fez. É o que tem a ver muito com a lei de causa e efeito, chamada por alguns de lei de ação e reação. Né? Então, pelo que eu fiz, eu vou receber uma consequência. E nessa parte aqui, também pelo que eu soube que era o bem e que eu não realizei, eu vou ser cobrado. Então, não tem como fugir. São leis inexoráveis, nós não temos como fugir delas. Eu achei num blog na internet, um blog do Regis Silva, que é muito interessante esse blog, porque ele explica de uma forma bem assim, gostosa de ouvir a respeito dessa passagem, né? Então, num bate-papo informal entre confrades,
falava-se das vantagens do conhecimento espírita em relação à morte. Sucediam-se comentários animados. Será tranquilo o nosso retorno? Sem dúvida, afinal, sabemos o que nos espera. Não teremos nenhum problema de adaptação, o que não acontece com nossos irmãos de outras crenças. Coitados, imaginam que vão dormir até o juízo final. Manifestam-se perturbados, sem conhecimento de sua condição. O pessoal estava animado com essa perspectiva quando Chico jogou água fria na fervura. Jamais vi em meus contatos com o mundo espiritual um espírita que me dissesse estar contente com sua situação. Todos lamentam e muito não terem feito o que podiam enquanto encarnados. Que o espiritismo é bênção de Deus, mostrando-nos as realidades além túmulo, não padece dúvida, né? A gente sabe, pelos estudos que a gente faz do espiritismo, dessa realidade que existe para além da morte, né? Essa realidade que existe da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. Então a gente sabe que a gente não morre, a gente desencarna, a gente só muda de estado, né? Muda de plano, deixa de ter um corpo físico, é isso. Os aprendizes espíritas não experimentarão grandes dificuldades ao desencarnar. Mais ou menos, né? Talvez experimentem também, a gente não sabe, né? A gente só tem um pouco mais de conhecimento e talvez um pouco mais de aceitação, né? Mas isso é muito individual também. Temos nas obras doutrinárias um beabá da vida espiritual. No entanto, é bom lembrar uma observação de Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Muito será pedido a quem muito se ofereceu. É o mesmo que a quem mais foi dado, mais será cobrado, é uma outra maneira de dizer. Muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. Conhecimento é sinônimo de responsabilidade. Até grifei essa frase aqui porque eu acho essa frase fantástica, né? Conhecimento é sinônimo de responsabilidade. E mais, conhecimento da verdade implica compromisso com ela. Então, o conhecimento, ele é responsabilidade e também é compromisso. E qual seria o nosso grande compromisso diante dessa maravilhosa visão das realidades espirituais que a doutrina espírita nos oferece? Kardec responde: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realize em favor de sua renovação. Somos chamados a decantar da reforma íntima, abrangendo como pensamos o que fazemos. A doutrina nos informa que não transitamos pela terra em jornada de férias. Então não adianta a gente ficar reclamando das mazelas da vida, da pandemia, de tudo. A gente não está aqui de férias. A gente está aqui de passagem, mas é uma passagem muito importante para a nossa evolução, né? Somos seres imortais que já vivíamos antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo. Aqui estamos com o objetivo primordial de evoluir, superando limitações e mazelas. É preciso vencer o egoísmo, o elemento gerador de todos os males humanos. Devemos nos harmonizar com as pessoas de nossa convivência, superando desentendimentos do passado ou do presente. A vivência das virtudes evangélicas constitui um exercício diário indispensável. Dá para perceber que o Espiritismo não é mero passaporte para as bem-aventuranças além túmulo. Quer dizer, o fato de você ser espírita não te carimba o passaporte de uma entrada sem problemas, de uma bem-aventurança no outro plano, só pelo fato de você ser espírita, tá? Da mesma maneira que aquela coisa de comprar pedacinho de céu, que as pessoas que frequentavam os templos antigamente, eu não sei se até hoje isso acontece, que acham que por elas frequentarem o templo, que ela já tem um lugar garantido no outro plano, um bom lugar, ou no céu, entre aspas, né? E não é bem por aí. Depende muito das nossas atitudes, das nossas ações, e não só pelo simples fato de termos uma religião, de praticarmos um credo, né? Ou de irmos a algum templo. Isso não nos dá o direito, assim, pleno de que vamos ter uma boa chegada no outro plano. Essa boa chegada vai depender das nossas ações aqui, dos nossos bons atos, dos nossos bons pensamentos, das nossas realizações, e não pelo fato de termos uma ou outra religião, né? Situa-se muito
mais como um roteiro, aqui o Espiritismo. Roteiro maravilhoso, diga-se de passagem, o mapa da mina celestial, mas com uma particularidade ponderável. Tomar conhecimento dele é implicitamente assinar um termo de compromisso, mais ou menos assim. Isso é bem engraçado, mas é verdade. Eu, fulano de tal, estou perfeitamente consciente das responsabilidades inerentes ao conhecimento espírita. Assumo o compromisso de combater com perseverança e tenacidade as minhas mazelas e imperfeições, a pensar no bem e a praticar o bem todos os dias de minha vida, tendo por roteiro as lições de Jesus. É bom tomar cuidado, portanto, evitando surpresas desagradáveis nos tribunais do além. Lembro pitoresca alegoria de espíritos entrevistados pelo demônio às portas do inferno. Isso aqui está no livro, aquele Rindo e Refletindo com Chico Xavier, do Richard Simonetti. É só uma brincadeirinha, nada em relação ao preconceito com as outras religiões, tá? É só uma brincadeirinha aqui, que é inclusive de psicografia do Chico, né? É assim, o tinhoso, como um gourmet preparando assados, determinava as ardências a que se submeteriam de conformidade com a sua crença na existência humana. Ateu, não sabia nada, rápida escaldada. Católico, miopia espiritual, chamuscada breve. Evangélico, fé cega, tostadinha de leve. Espírita, sabia tudo, fritura bem passada. Então, só uma brincadeirinha, né, desse livro que é bem engraçado, do Richard Simonetti. Então, o que mais é dado, mais será cobrado. Se nós espíritas temos um pouco mais de conhecimento, conseguimos compreender as escrituras, compreender o Evangelho de Jesus de uma forma mais ampla, com uma releitura mais atualizada, né, que já desde o século XIX com essa leitura, mas que cada vez vamos nos atualizando mais, estudando e compreendendo mais, e que é uma ciência, filosofia e religião difícil, não vamos dizer que é fácil, por isso que a gente faz tantos estudos, e recomendo a vocês que estudem, que façam o ESG, que as crianças façam a evangelização, para termos uma vida mais seguindo os preceitos do Mestre Jesus, com mais benevolência, com mais caridade, com mais fraternidade, né? Por isso que nós estudamos tanto, para poder tentar aplicar. Agora, justamente por a gente saber, é que vamos ser mais cobrados, então a gente não vai poder alegar a ignorância, né? Lembra a frase que foi dita antes aqui? Conhecimento é sinônimo de responsabilidade. Conhecimento da verdade implica compromisso com ela. E isso se aplica não só à religião, né? Então agora nós tivemos eleições e a todos que recebem algum cargo, seja ele no executivo, no legislativo, no judiciário, agora tivemos eleições para executivo, né, da prefeitura municipal e também para o legislativo, né, da Câmara de Deputados municipal, né? Então o que acontece? Para eles é dado um poder. Então, deles vai ser muito cobrado. Muito mais do que quem não tem o poder na mão. Então, quem detém o poder vai ser muito cobrado. Até falam, né, que tem gente que fala que tem dó dos políticos quando chegam no outro plano. Claro que nem todo político é ruim, estou querendo dizer isso. Mas a responsabilidade é muito grande. Todos que ocupam um cargo de liderança, não só político, como numa empresa, até mesmo numa família, tem muita responsabilidade, né? E com aquele poder que lhe foi dado, vai ser muito cobrado se ele não realizar coisas boas. Então, eu sinceramente sinto bastante pena de quem ocupa um cargo e se apropria de dinheiro e tira do outro, porque mesmo que ele, entre aspas, esteja pensando que não está tirando de ninguém, ele está tirando, né? Mesmo que ele não esteja num cargo diretamente ligado a algo que ele precisaria usar o dinheiro público para atuar, se ele tem um cargo e se ele se apropria, ele está deixando, está fazendo com que o outro não receba. Então, assim, é muito complicado, né? Por isso que quem recebe qualquer cargo de liderança, especialmente um cargo político que tem tanta influência sobre a vida de tantas pessoas, tem que fazer muito bom uso.
né? E às vezes as pessoas falam, que raiva que não fez, e brigam, porque ele tá ficando rico, porque se apropriou. É pior para ele. Quem vai sofrer mais, claro, todo o povo sofre com isso, sim, mas quem vai sofrer mais é quem faz. Então pensemos nisso, sempre que ocuparmos qualquer posição de liderança, em qualquer âmbito, precisamos fazer um uso muito consciente daquilo que nos foi dado, porque muito nos será cobrado. Que vocês fiquem em paz, que possamos ter uma boa noite, um resto de semana agradável, que pensemos positivamente e que possamos seguir sempre unidos, sempre em prece, agradecendo ao Mestre Jesus por tantas oportunidades, por tanto conhecimento que nos é dado. Eu termino com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Fiquem bem.